E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em sistema de telecomunicações nós vamos falar sobre a amplitude modulada. Bom, vamos fazer aqui uma pequena introdução. Né? Bom, de modo geral, nós podemos definir três partes que vão compor aí o processo de se gerar um sinal modulado em amplitude. Nós temos um sinal modulador, uma portadora e o sinal como resultado, o sinal propriamente dito. Então, a informação vai ser o sinal modulador. O sinal modulador vai ser então o envelope, o mesmo formato do sinal modulador será o formato do sinal modulado. E a portadora será o transportador, ou seja, a portadora é quem levará as informações que estarão em função do sinal modulador. Bom, de modo geral, na transmissão AM, o sinal da portadora ele vai ser modulado de forma que a amplitude varie com as variações da amplitude do sinal modulador. Então, somente a amplitude do sinal irá variar. Neste caso, então, nós podemos garantir que sempre a frequência e a fase da portadora irão permanecer inalteradas. Não haverá, então, deslocamento com relação a uma informação. Com relação ao eixo, nós teremos sempre a mesma frequência do sinal. Também podemos então garantir que somente a amplitude é quem irá sofrer todas as variações que estão contidas nas informações, ou seja, no sinal modulante. Bom, mas como um sinal AM é gerado? Bom, de modo geral, para a geração de um sinal AM nós temos um multiplicador que irá fazer o resultado de um oscilador em alta frequência com o sinal modulante, com a informação. Então o AM ele vai ser implementado utilizando-se um simples multiplicador. Então, essa amplitude do sinal da portadora, para que ela seja modificada de acordo com a amplitude do sinal modulador, se utiliza o multiplicador. Bom, então uma parcela será dada pelo modulador. O modulador é o sinal de baixa frequência, normalmente o sinal de áudio. Nós teremos também a portadora, que será uma segunda parcela, e nesse caso será um sinal de frequência elevada. Então o modulador é baixa frequência, a portadora ela é de alta frequência. Então o resultado AM será o produto do modulador com a portadora. Então, de modo geral, nós teremos um sinal em alta frequência com as características de amplitude de acordo com o sinal modulador. Apenas a título de curiosidade, por exemplo, um sinal em FM, ele tem a mesma amplitude ao longo do tempo, entretanto, ele tem a variação de frequência. Então, na amplitude modulada, nós temos o sinal modulado de acordo com a amplitude. Tudo isso baseado num sinal de alta frequência que foi multiplicado por um sinal modulador, o sinal da informação. Bom, não existe apenas um tipo de AM, nós temos diversos tipos, e podemos classificar basicamente em quatro categorias: a DSB, a DSB-SC, SSB e VSB. Bom, vamos ver o significado de cada uma dessa sopa de letrinhas, digamos assim. Bom, a AMDSB é Amplitude Modulation and Dolby Sideband. Então você tem a amplitude modulada e você vai ter a transmissão da informação em banda lateral dupla. Bom, a AMDSB ela pode ser também chamada de DSB/FC, porque nesse caso ela é full carrier. Então você tem também a portadora, ela está incluída na transmissão do sinal. Então você pode entender o full carrier como portadora incluída ou portadora total. Basicamente é o sinal de AM tradicional. Bom, você tem também a supressão da portadora. Então você tem o AM Modulation Amplitude, Amplitude Modulation, você tem a banda lateral dupla e você tem o SC, que é o Supersed Carrier. Então você tem a portadora suprimida. Você tem também o sinal AM-SSB, que nesse caso é Single Sideband. Então você tem o sinal modulado em amplitude, mas será transmitido apenas metade da banda, apenas uma banda lateral. E nesse caso você pode ter um corte ou da banda superior ou da banda inferior. Então, quando você tiver um sinal AM-SSB
barra USB, você estará transmitindo a banda lateral superior, ou seja, a banda inferior terá sido suprimida, e a LSB você estará transmitindo a banda inferior e estará suprimindo a banda superior. Bom, e temos também, né, o sinal vestigial, né, sideband, que é o VSB. Nesse caso, né, você tem apenas uma banda lateral vestigial. Nós veremos mais adiante, né, mas no sinal VSB você tem a transmissão, né, da portadora e não transmite as duas bandas, apenas uma banda e resquícios, né, da segunda banda. Da mesma forma do que o SSB, né, o VSB pode ter também, né, a banda lateral superior ou a banda lateral inferior. Bom, já que falamos de banda, né, temos que entender então, né, o que é, né, esta banda aplicada aos sinais AM, né, como funciona então a ideia da largura de banda aplicada aí nos sinais AM. Bom, na representação, né, da largura de banda de um sinal AM, né, normalmente, né, a modulação ela vai criar uma largura de banda que será o dobro da largura de banda do sinal modulador e vai cobrir aí o intervalo, né, onde a frequência central é a frequência da portadora. Então, né, por exemplo, um sinal em 1000 kHz, né, que transmitiu aí um sinal de até 5 kHz, né, ele estará com uma frequência central aqui de 1000, né, e terá daqui, né, para cá, tanto para a esquerda quanto para a direita, né, faixa de frequência em torno dessa frequência central. Né? Então, a banda tradicional da largura de banda do sinal AM é o dobro, né, da banda do sinal a ser transmitido, né, do sinal modulador, do sinal modificador da onda portadora. Bom, se a gente olhar bem para o sinal, né, nós veremos que o sinal, né, de um sinal AM ele é simétrico, né, ou seja, né, os componentes, né, tanto acima quanto abaixo da frequência, eles transportam exatamente as mesmas informações. Né? Bom, então por isso que, né, a largura de banda necessária para o AM ela é, né, o dobro, né, do sinal do áudio normalmente. E por essa razão, né, algumas implementações até descartam metade do sinal, né, ou reduzem de alguma forma a largura de banda pela metade. Né? É aí que a gente vai entender, né, o conceito do DSB, do SSB e do VSB. Bom, vamos considerar, por exemplo, né, que nós queiramos transmitir, né, um sinal de áudio, voz, né, com esse espectro de frequência. Né? Então esse daqui seria o nosso sinal a ser transmitido. Bom, num sinal Full AM, né, no sinal DSB, né, transmitindo as duas bandas, então nós teríamos aqui uma frequência central, né, e em torno dessa frequência central, de forma simétrica, nós teríamos o sinal, né, de base, né, o sinal modulador, né, tanto aqui à esquerda do sinal central quanto à direita. Então ele seria um sinal exatamente igual ao sinal modulador, né, ocupando então, né, uma faixa em torno da frequência central que seria o dobro, né, da frequência, né, do conjunto da faixa de frequência do sinal base. Por exemplo, né, se nós suprimirmos então, né, a frequência central, então a transmissão, né, vai ser em DSB, né, a faixa dupla, né, em Double Sideband, só que nesse caso nós vamos suprimir a frequência central. Então nós teremos o sinal base duplicado, né, de forma simétrica, né, só que não teremos mais a figura da frequência central, ela será suprimida, né, no momento da transmissão. Bom, podemos então, né, fazer alguns cortes no sinal, né, transmitir apenas, né, supondo que a frequência central esteja aqui, né, à direita do sinal nós teríamos frequências superiores. Então neste caso nós temos um exemplo, né, de transmissão, né, de single sideband, então é SSB, só que transmitindo apenas a faixa de frequência superior, né, apenas o upper sideband, apenas o USB. Podemos também, né, transmitir apenas as frequências inferiores à frequência central. E neste caso, né, nós teremos aqui, né, o LSB, né, transmitimos aqui em SSB, né, que é o Single Sideband, né, e transmitimos, né, aquém, né, da figura central, da frequência central, apenas o Lower Sideband. Por isso, neste caso, nós temos o SSB barra LSB.
nós podemos também fazer cortes no sinal, nesse caso, né, utilizando aí, né, o Vestigial Sideband, ou VSB. Né? E nesse caso, por exemplo, né, se observarmos, nós teremos aqui cortes na frequência, na faixa de frequência em torno da frequência central. Se observarmos aqui, né, as frequências inferiores estão de forma similar ao sinal base. Entretanto, né, as frequências superiores tiveram uma parcela de corte. Né? Então, neste caso aqui, nós tivemos o vestigial Upper Sideband, né? Então, VSB, com o Upper Sideband sendo vestigiado, né? Sendo cortado. Podemos também fazer o contrário, ou seja, transmitir a frequência superior, né, em torno da frequência central completa e fazermos cortes nas frequências inferiores. Bom, de modo geral, né, o que nós conseguimos com a largura de banda, né, DSB, VSB e LSB, né, é que o DSB ocuparia, né, a faixa dupla. O SSB ele ocuparia, né, a metade, né, e o VSB ocuparia uma faixa intermediária entre o SSB e o DSB. Bom, vamos falar agora sobre a alocação, né, da banda. Né? Então, já que nós sabemos que existe uma largura de banda em torno da frequência central, né, como é a alocação da banda para os sinais em AM? Bom, de modo geral, né, para alocação de bandas no sinal AM, temos que imaginar os sinais de áudio. Né? De modo geral, o áudio, né, a voz e música, ela gira aí, né, numa largura de banda em torno aí de 5 kHz. Né? A telefonia, por exemplo, utiliza faixas aí de 0 a 4 kHz. Né? Bom, então, por consequência, né, nessa casa aí de 5 kHz, né, uma estação de rádio AM, ela vai precisar aí de uma largura de banda de 10 kHz. Bom, o que isso significa? Significa que, né, nós temos que reservar um espaço de 10 kHz, né, em torno de uma determinada frequência central. Então, no espectro de transmissão em AM, cada frequência, né, tem um espaço em torno dela, né, que somado, né, as frequências superiores e inferiores aloca aí uma faixa de 10 kHz. Né, e também podemos entender que, né, uma vez que cada faixa é de 10 kHz, né, nós temos também, né, que a distância central, né, de uma frequência, né, de uma determinada portadora para uma outra portadora também é de 10 kHz. Né? Isso tenta garantir, né, que não haja interferência, né, de uma transmissora para outra transmissora. Bom, né, e comercialmente aí, né, então o que nós temos aí, né, é o intervalo aí de 530, né, até 1700 kHz, né, que seria 1.7. Não é usual você falar em AM, né, em sinais de megahertz, mas, né, 1.7, né, megahertz é o mesmo que 1700 kHz. Esta seria, né, a faixa de FM de 88, né, até 108 aproximadamente MHz, né, e a faixa de AM, né, em torno de 530 até 1700 kHz. Bom, com relação a essa introdução, né, apresentando aí, né, a amplitude modulada, né, suas características, né, seus tipos, classificações, né, sua largura de banda e alocação de banda de modo geral, né, era o que eu tinha para passar para vocês. Que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.